O racismo no Brasil ele é algo que as instituições elas perpetuam de forma violenta, né? No caso da Universidade Federal de Viçosa, ela compartilha de um formato de racismo institucional, na qual a quantidade de negros e negras, né, homens e mulheres negras, estão nos menores índices do país, né? Então, se você tem uma pouca política de acesso a professores negros e negras, ou a ausência total de política nesse sentido. Então, quando você já não inclui as pessoas dentro dos espaços, o racismo ele começa a tomar as suas conotações diversas, né? Então, se você tem um espaço onde você não tem negros, provavelmente aquele espaço ele vai ser extremamente excludente à possibilidade de você ter questões vinculadas à questão étnico-racial. Se você tem espaços em que a quantidade de pessoas negras é menor ou é muito pequena, também você tem um racismo porque você não consegue que o diálogo e as ideias que sejam possíveis que essas pessoas desenvolvam sejam ouvidas ou sejam institucionalizadas, né? Então hoje, por exemplo, se não me engano, tem alguns estudos que foram feitos que demonstram que menos de 2% dos professores da Universidade Federal de Viçosa são negros. Entre negros e pardos chegam aproximadamente 8%, menos de 1% são professores homens negros da instituição, e entre as mulheres negras, aproximadamente entre 3% e 4%, né? Então são números que, quando você cruza com números da quantidade de população negra no Brasil, a gente vê que existe uma dificuldade muito grande da população negra de acessar o ambiente institucional. As instituições de ensino, ela tem criado possibilidades. As cotas raciais são possibilidades de você diminuir essa desigualdade racial, mas ainda muito remotas e ainda com muita dificuldade de ser implementada. No caso da Universidade Federal de Viçosa, a implementação está sendo extremamente tardia, morosa e com muita dificuldade de ser implementada, né? Por exemplo, nós ainda não temos nem cota para pós-graduação, nem cota para concurso público, né? Então isso dificulta, né? Isso faz com que permaneça essa estrutura racista de contratação e permanência de professores e professoras dentro da nossa instituição. No ponto de vista numérico é isso. Agora, do ponto de vista comportamental, porque a instituição ela também vai criando mecanismos de funcionamento na qual se oprimem certos tipos de comportamento e se reconhece outros tipos de comportamento, né? E aí o que a gente tem observado na Universidade Federal de Viçosa, numericamente, é que com a dificuldade de ter muitos professores negros, esses professores negros também dentro da instituição têm dificuldade de avançar em cargos na qual exige coordenação, exige algum espaço de decisão, né? Então você tem, por exemplo, pouquíssimos professores coordenadores de curso, coordenadores de projeto, coordenadores de ações, seja de ensino, pesquisa ou extensão. Nas pró-reitorias, praticamente a gente não tem, né, nenhum representante negro. Nas comissões nas quais as decisões da universidade se passam, você não tem representantes negros, né? Então, assim, isso tudo caracteriza de forma perversa o racismo institucional, né, na qual ele é existente no Brasil há muitos anos, mas a partir do momento que a gente não toma nenhuma decisão para reverter essa situação, a gente está perpetuando, né? Então, a Universidade Federal de Viçosa, ela perpetua um racismo institucional, talvez um dos mais violentos do país, dado que a gente tem diversas universidades no Brasil que o número de professores, de estudantes negros são muito maiores do que na Universidade Federal de Viçosa. Bom, ser professora negra, né, num ambiente que é predominantemente branco, não é muito estranho, porque durante a trajetória acadêmica, por exemplo, na graduação e pós-graduação, tanto no mestrado como no doutorado, é uma vivência praticamente isolada. Você tem, na graduação, eu tinha uma colega de sala de aula que era negra, e na pós-graduação eu não tinha nenhum colega que era negro, assim como também não tive professores negros, nem
na graduação, no mestrado e doutorado. Então, ou seja, a gente tem poucos negros na graduação e na pós-graduação, e obviamente, se você não forma mestre e doutores, né, você vai ter poucos professores na pós-graduação. E isso é reflexo no ambiente que eu trabalho, né, que é onde você trabalha praticamente isolado. Obviamente, você tem alguns colegas brancos com quem você compartilha, com quem você tem um espaço de troca, mas é uma vivência bastante isolada e o que, de certa forma, implica na nossa maior responsabilidade enquanto docente, né? Porque, claro, num ambiente que você tenha diversidade de opiniões, diversidade de experiências, diversidade racial, é um ambiente mais plural e que você tem possibilidade de pensar o diferente. E isso acho que enriquece, poderia enriquecer o espaço universitário, mas infelizmente ele ainda é muito homogêneo. De acordo com essa sua vivência, ainda é um espaço de sofrer violência, preconceito diariamente? Sim, isso depende muito de cada um, mas eu acho que, como você não tem um espaço muito propício para a diversidade, é muito difícil ser aceito como professor, né, como professor negro, professor ou professora negra. Porque, por exemplo, você tem poucos professores e você está num espaço que é predominantemente branco. Então, ainda causa estranhamento, mesmo no século XXI, você ter uma colega ou um colega de trabalho que pertence a outro grupo racial. E isso não vem só da parte dos professores, mas também causa estranhamento mesmo entre os alunos. E qual que você acha que é o caminho que a gente pode pensar para a gente ter uma universidade com mais negros na docência, na pós-graduação, em cargos de chefia, enfim, todos os segmentos? Acho que essa é uma excelente discussão. Primeiro, né, a gente tem que ter mais negros na graduação e na pós-graduação para nós termos mais negros como professores. E as ações afirmativas, a política de cotas, ela não exclui de forma nenhuma o acesso, né, o investimento na educação básica, mas como não são medidas excludentes, você tem que valorizar isso, né, e implementar essas medidas. Por exemplo, a nossa universidade, a UFV, ainda não implementou cotas na pós-graduação, embora exista uma portaria da CAPES, né, dizendo para ser implementada, e outras universidades saíram à frente. Ou seja, nós perdemos nesse espaço, nessa discussão, praticamente 3 seleções, porque a maioria dos cursos na universidade, a entrada são 2 entradas por ano. Então, nós estamos defasados em relação a uma sugestão da CAPES, né, que poderíamos ter implementado. Estamos formando mais mestres e doutores negros e possivelmente, né, abrir possibilidade para que eles ingressassem, né, como docentes na universidade. Porque nos concursos federais você já tem a possibilidade, quando tem mais de uma vaga, né, de ter cotas para professores negros também. Então, eu acho que é uma medida que, primeiro, que você tem, valorizar, obviamente, o ensino fundamental, né, tratar de temas que valorizem o negro na escola, a sua história e trajetória, né, para a formação do Brasil, para que essas crianças e adolescentes se sintam valorizados, né, que aumente a autoestima, né, e possivelmente com isso eles possam ingressar na graduação com políticas de cotas, com políticas de permanência e entrar na pós-graduação. Então, assim, eu acho que são várias políticas combinadas para aumentar esse número e que os concursos, né, também, às vezes tem uma vaga, daqui a pouco tem outra vaga na mesma área com uma diferença mínima entre um cargo e outro. Então, assim, que tenha mais honestidade e que nós também possamos fiscalizar isso. Um departamento teve 2 vagas ou teve 3 vagas com uma diferença muito pequena, muito sutil entre uma carreira e outra, para somar essas vagas para que tenha, né, de fato, seja implementada a cotas no concurso público para docente. Na verdade, ser negra é ser resistência do momento em que a gente nasce, cresce, e no momento que a gente se coloca e se posiciona numa sociedade. Dentro da universidade, no exercício profissional da docência, não seria diferente. Realmente a gente vai perceber situações de racismo velado, a gente vai perceber o estranhamento das pessoas, que muitas vezes ela imagina que você vai estar com qualquer função na universidade, menos que você seja um professor, com todas as titularidades necessárias ao cargo e que está ali em pé de igualdade com qualquer outra pessoa de qualquer outra etnia. E você é uma mulher negra e também é presidenta de um sindicato, a primeira mulher negra à frente da ASPUV. Como que é isso?
É uma experiência muito forte, porque na verdade ser mulher negra, ser mulher já é um complicador, ser mulher negra são dois complicadores que a gente tem numa sociedade eminentemente machista, misógina, racista, e dentro desse meio, que é um espaço de poder atribuído naturalmente aos homens, e vamos lembrar aqui da história do sindicato, se não me engano foram 6 mulheres em toda essa história, a gente vai perceber que não é diferente. Isso é um espaço de poder marcadamente por homens, marcadamente por homens, e ser mulher dentro de um contexto sindical já é uma experiência bastante forte. Ser mulher negra é muito mais. Primeiro porque vai enfrentar os mesmos preconceitos, o racismo velado, aquela insatisfação que muitas vezes está no sentido de falar, poxa, mas será que é aí que ela deveria estar mesmo, Inclusive, eu posso relatar episódios ruins dessa natureza, mas também tem uma responsabilidade muito grande, porque o fato de ser mulher negra, estando à frente de um sindicato, é também uma possibilidade que tenho de reafirmar aos meus, olha, é possível estar aqui. Se aqui estou é porque tenho competência para tal, é porque faço jus a tudo que foi colocado para assumir determinado cargo, Então, estar à luta na frente do sindicato, para mim, enquanto pessoa, não só como mulher e negra, é mais uma frente de luta do meu dever de cidadã, do exercício da democracia, mas, acima de tudo, ser mulher negra à frente de um sindicato representa essa demarcação de território mesmo, de dizer que somos capazes, que podemos e que aqui estamos em pé de igualdade com qualquer outra pessoa, não só branca, mas de qualquer outra etnia. Então, é muito desafiador, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, porque se aqui estou é porque democraticamente fui eleita e tenho competência para fazer aquilo que está sendo exigido de mim enquanto presidente. O sindicato representa os professores, logo luta pelos direitos dessa classe, mas tem outras pautas também, inclusive a pauta da questão racial, Como você enxerga que a ASPUV pode ter esse papel nessa luta, em busca de não só uma universidade, mas de uma sociedade onde os negros tenham espaço, tenham voz, tenham possibilidades? Sim, isso é muito importante. Quando a gente estabeleceu a gestão dessa nova diretoria, nós estabelecemos alguns princípios, e entre esses princípios a gente tem esse atendimento, a articulação maior que precisa ser feita, não só o UFV e cidade, mas o UFV e movimentos sociais relacionados aí às minorias. E como que a ASPUV tem feito isso? A gente tem articulado várias parcerias, agora mesmo um momento muito importante, que a gente vai estar na construção da Semana da Consciência Negra, do mês da Consciência Negra, a gente vai ter atividades aí junto com o NEAB, com o Negro e com os outros movimentos também, mas nós vamos entender a necessidade de trazer essa pauta para nós e o que nós temos feito através de um dos nossos GTs. Esse nosso GTs que trata das minorias, não só a questão LGBT, a questão do feminismo, mas a questão também dos negros e tal. Esse GT ele tem congregado os movimentos sociais que estão aqui também juntos, discutindo, construindo pautas, porque por mais que tenhamos aqui no grupo, nesse GT, pessoas estudiosas, pesquisadores da área, dos povos negros e suas pautas, nós não podíamos jamais ignorar que nós temos um movimento eminentemente negro, com conhecimento de causa, com suas pautas e com todas as possibilidades de construir conjuntamente as ações, as atividades. Então, acho que isso é uma forma, quando a gente traz essa pauta para a agenda da ASPUV, a gente, de alguma forma, a gente colabora para colocar essa temática em evidência, para colocar as questões que são pertinentes a isso. O negro no Brasil, ele já sai de casa, ou talvez até dentro da casa dele, ele já sai tendo que se proteger, Então, você não sabe se você vai ser abordado por alguém que é contrário à lei, por a linguagem popular diz, por algum assaltante ou por algum bandido, que a maioria das pessoas tem medo, O negro também tem medo disso. Agora, o medo do negro ele se amplia porque você pode ser morto pela polícia a qualquer momento, você pode ser agredido por um cidadão, que não é um criminoso em potencial, um cidadão considerado de bem, ele te agride verbalmente, ele te agride quando você entra num espaço e ele segura a bolsa, ele te agride quando você está num ambiente e ele te olha de cima e embaixo para ver se você não vai cometer nenhum crime.
quando ele te persegue dentro de um supermercado achando que você é um possível ladrão. Então todos esses conceitos e preconceitos os negros enfrentam todos os dias no Brasil. Dentro das instituições na qual ele ainda é minoria, isso eu estou te dizendo de um racismo da sociedade brasileira, que 50% da população brasileira é negra. Então, ainda assim existe esse racismo na sociedade brasileira. Quando você adentra uma instituição onde você é menos de 1%, ou você é menos de 2% ao todo, é claro que isso se potencializa, né? Isso potencializa de maneira brutal, né? Então você sempre está naquela defensiva, na situação de se defender de uma possível agressão que vem de diversas formas, né? Vem no conceito, no preconceito de que você não é capaz de estar ali, vem no discurso meritocrático na qual você é colocado abaixo da possibilidade de forma meritocrática você ter acesso a algum benefício ou chegar em algum ponto na qual a instituição acha que é um ponto de excelência, né? Aqui na Universidade Federal de Viçosa, excelência e excelência são dois discursos bem consolidados, que já são opressores por si, mas que aos negros ele é ainda mais opressor. Comportamentalmente e do ponto de vista moral, também você sofre diariamente com essa vigilância, né? Você está constantemente sendo num estado de vigilância dos outros, né? Na qual uma palavra que você diz, um comportamento que você faz, um olhar ou uma forma de dizer, você já é pré-julgado e julgado pelos outros, né? Esse pré-julgamento e esse julgamento, muitas vezes, ele é involuntário, ele é parte do racismo histórico que a gente vive no Brasil. Algumas vezes ele é expressado de forma verbal ou gestual, mas em algumas vezes não, né? Mas de toda forma se torna uma opressão, né? Porque a nós negros foi dado nos últimos 500 anos o lugar da obediência, né? E o lugar da cordialidade, né? Então, se você é cordial, se você é obediente, se você fala baixinho, se você fala o que as pessoas querem ouvir, se você não questiona nada na instituição, você é bem-vindo. A partir do momento que você quer dizer algo sobre isso, aí você é taxado como autoritário, você é taxado como louco, como maluco, como diversas conotações que são nos dadas a partir do momento que você foge dessa forma na qual esperam que você se comporte, né? De forma cordial, de forma tranquila. A sua fala nunca pode ser acima do tom. E para os negros esse peso é bem elevado, assim. Isso acontece todos os dias dentro das nossas instituições. O negro no Brasil, o homem negro, ele tem uma dificuldade muito maior de adentrar as instituições, né? No caso da Universidade Federal de Viçosa, a gente demonstra isso, né? A gente tem um número muito maior de mulheres negras como professoras do que de homens negros como professores, né? Agora, a partir do momento que a gente adentra a institucionalidade e que as regras da instituição, que são extremamente opressoras, elas se compartilham da opressão de gênero e de raça, étnico-racial, então as mulheres, a partir do momento que estão dentro, as mulheres negras dentro da instituição, elas sofrem ainda mais do que os homens negros, né? Porque sobre ela, o discurso moral, ela se confronta o discurso moral da questão étnico-racial e da questão de gênero. Então ainda coloca a mulher numa situação ainda mais constrangedora, né? Ainda mais de vigilância, ainda mais de enfrentamento. Eu acho que essas são questões muito importantes na qual a gente precisa conversar sobre elas, né, dialogar sobre elas e tomar ações que sejam de fato de enfrentamento a essa situação, né? Eu acho que cabe aos educadores, educadoras, professores, professoras, estudantes, negros e negras, mas cabe à instituição como um todo fazer esse tipo de enfrentamento, né? Como que é ser negra aqui na UFV, sabendo que a gente tem uma docência majoritariamente branca? Então, de fato não é simples, né? Sobretudo porque é muito complicado quando você olha, né, para uma paisagem e você se sentir muitas vezes a única que é diferente nessa paisagem. E perceber que essa diferença ela não é
uma diferença, isso, vamos dizer assim, é porque eu sou melhor ou mais importante ou mais inteligente, mas essa diferença é justamente marcada pelo fato de ainda existir problemas de acesso e de continuidade dos estudos para a maior parte da população negra. Então, isso, primeira dificuldade, se dá para responder, é a dificuldade mesmo de não se sentir incomodada, né? Não se sentir fora um pouco, né? Deslocado um pouco do seu eixo. E se integrar, né? Se integrar a esse ambiente que ainda é marcado por questões, né? De preconceito, de limitações, de dificuldades. Por outro lado, né, eu acho que existe uma coisa, e para mim, cada vez mais isso é marcante, que é entender que a universidade ela é um espelho em muitos aspectos da sociedade. Então, se ela espelha a sociedade, ela espelha as contradições, ela espelha os preconceitos, ela espelha também os dilemas que a gente vive na sociedade. E a questão do preconceito é um dos dilemas, né, que a gente vivencia. A questão do acesso ao negro, à escolarização, é um dilema que a gente vivencia. Então, compreender isso, né, também, vamos dizer assim, me conforta no sentido de que eu estou aqui, como professora negra, cumprindo um papel, tendo vamos dizer assim, uma trajetória talvez um pouco diferenciada, mas de qualquer maneira importante e relevante para trazer essa questão, para relevar, né, essa questão num plano que até então, vamos dizer assim, é esquecido ou pouco considerado. Então, existe sim dificuldades, né? E essas dificuldades elas estão vinculadas a uma forma de ser, pensar e regular as coisas institucionalmente. Mas essa dificuldade, ela não é uma dificuldade, para mim, que é desestimuladora. Ao contrário, eu acho que ela é estimulante porque ela me permite justamente refletir sobre a minha condição como mulher e como negra e refletir no sentido de buscar uma superação para aquilo que eu considero que ainda é um problema na UFV, mas não só na UFV, que é o racismo institucional, como eu mencionei, né, anteriormente. E desde que você entrou como docente da universidade até agora, nesse meio tempo a gente teve a implementação da política de cotas para estudantes de graduação, você acha que é perceptível uma mudança na universidade nessa questão étnico-racial? O que você enxerga? Como você enxerga que a UFV lida com isso também? Eu acho que a mudança nessa questão étnico-racial ela aconteceu por conta dos movimentos. Eu acho que os movimentos sociais, eu acho que o NIAB teve um papel importantíssimo e ainda tem em deflagrar, né, determinadas questões, em denunciar a questão das fraudes, em colocar em pauta temas e também, né, promover todo um conjunto, né, de atividades no sentido de mostrar a importância de se pensar a questão do preconceito, a importância de se pensar, né, a própria universidade, a maneira de ser da universidade. Então, eu acho que houve sim mudanças por conta, né, da visibilidade que os movimentos sociais da universidade deram a essa questão. Eu acho que os professores negros mais sensibilizados também tiveram importância. Eu não vou ser humilde de não me incluir nessa luta por uma visibilidade e por vamos dizer assim, por uma necessidade do ponto de vista institucional de estar colocando essa temática como pauta central, né, para uma coisa que a gente chama de políticas de direitos humanos. E eu acho mais além que é ainda um enfrentamento, né? Melhorou. Eu não vou dizer assim, não houve nenhum avanço. Seria um pouco não enxergar, né, mudanças claras em termos do número de acesso de alunos, principalmente na universidade, e de todo um reflorescimento, um rejuvenescimento de um debate que até então era completamente apagado. Mas ainda temos uma grande trajetória.
E do ponto de vista institucional, eu acho que o maior, para mim, desafio é que a universidade encare isso na sua estrutura institucional. Não a questão apenas do negro, mas a questão, né, das intolerâncias como um todo, que elas ainda compõem uma pauta de conflito muito marcante. E isso aparece lá na escolha, por exemplo, dos alunos que vão entrar nos alojamentos, isso aparece nas falas, né, escritas nos banheiros, isso aparece na maneira como determinados estudantes são tratados, na maneira como determinados funcionários são tratados, e aí funcionário tanto do ponto de vista, tanto professores como também funcionários técnicos administrativos. Então eu acho que ainda tem uma cultura que precisa ser repensada, precisa ser colocada, né, como prioridade, ou seja, de esclarecimento mesmo, que ainda não faz parte de uma preocupação da UFV. E seria muito interessante que fizesse parte.